Olá, meninas! É uma grande honra ter sido convidada para transmitir algumas ideias a vocês a respeito desse triste e polêmico caso da menina de 10 anos que vinha sendo estuprada pelo tio, acabou engravidando e teve sua filha abortada no domingo, dia 16 de agosto. Infelizmente, a mídia manipula as notícias e apela muito sentimentalmente a fim de conseguir os resultados a que se propõe. Por isso é muito importante que vocês tenham dados verdadeiros para poder julgar e tirar suas conclusões de uma forma mais adequada. Bem, meu nome é Luciana, eu sou médica, ginecologista e obstetra, formada pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná em 97, e durante esses 23 anos de profissão, tenho visto, tanto em meu consultório quanto nos hospitais em que trabalhei, casos semelhantes a esse. Também recebo muitas pacientes no consultório que engravidam sem querer e vêm desesperadas buscando informações porque pensam em fazer o aborto. Muitas vezes receberam conselhos de amigas, ouviram na mídia e acreditam que é a forma mais simples de resolver o seu problema. Como se fazer um aborto deletasse o que aconteceu e elas pudessem seguir suas vidas como se nada fosse. É claro que no momento de desespero, a gestante não consegue tomar uma decisão adequada. Ela precisa de ajuda, precisa de apoio, de orientação, de carinho, de pessoas que lhe digam que tudo vai dar certo, que todas as tempestades passam e que tudo se ajeita. Assim, elas podem pensar melhor e tomar decisões mais acertadas. Precisamos considerar dois conceitos bem importantes. O primeiro deles é quando começa a vida. Eu tenho a plena certeza de que a vida começa a partir do momento da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Apesar de haver controvérsias a esse respeito, fato é que, se você não interferir no processo, dentro de 9 meses nasce um bebê. Contamos a idade gestacional a partir da data da última menstruação da mulher. Então, com 4 semanas de gestação, ou seja, 2 semanas depois da fecundação, o bebezinho é chamado de embrião e já tem o seu coração batendo. Ele tem esse tamanhinho, mas o coração já está batendo. Com 8 semanas, o bebê já é chamado de feto. Cresceu bastante, já tem esse tamanho. Vamos comparar? Vejam bem a diferença entre o fetinho de 4 semanas e o de 8 semanas, como cresceu. Com 12 semanas, o bebê já está completamente formado. Todos os seus órgãos e sistemas já funcionam, só falta crescer e desenvolver. Um feto de 8 semanas tem esse tamanho e olha a perfeição desse feto. A partir das 13 semanas de gestação, temos certeza absoluta de que o feto já pode sentir dor. Com 16 semanas, o feto tem este tamanho. Essa é a placenta, o cordão umbilical e o fetinho. Comparando com o de 12 semanas, podemos perceber como evoluiu em um mês. Imagine o bebê daquela menina que teve seu feto abortado, com 23 semanas, que seriam quase 2 meses a mais do que esse feto de 16 semanas. Outro ponto importante a se considerar é a definição de abortamento. Aborto é a interrupção da gestação, seja ela voluntária ou espontânea, quando o feto tem menos de 500 gramas ou menos de 20 semanas. É o que vem primeiro. A partir do momento que o feto tem meio quilo ou tem 20 semanas, nós não consideramos mais um abortamento. Por quê? Porque a partir desse momento, o feto já pode sobreviver. É claro que é muito difícil, mas já existe essa possibilidade. Então, se o bebezinho nascer a partir de meio quilo ou a partir de 20 semanas, nós consideramos como um parto prematuro. Vamos entender agora quais são os riscos de um aborto provocado e também os riscos de uma gravidez precoce, como no caso da menina. Os riscos de um abortamento podem ser divididos em 3: riscos físicos, riscos para as próximas gestações e riscos psicológicos. Os riscos físicos seriam a retenção de restos de placenta ou do saco gestacional. Quanto mais avançada essa gestação, maior o risco de ficar restos dentro do útero. E isso pode provocar sangramento, infecção e pode eventualmente até levar à morte da mãe, dependendo do caso.
Também há riscos de perfuração do útero durante uma tentativa de aborto ou uma curetagem, riscos de infecção, peritonite, que é a infecção da parede abdominal, septicemia, que é a infecção generalizada e poderia inclusive levar à morte, risco de tétano, inflamação das trompas, sinéquias uterinas, é quando as paredes do útero se grudam, porque foi retirado muito tecido do útero durante uma curetagem. Isso pode dificultar da menina menstruar posteriormente e, consequentemente, de engravidar. Pode levar também à esterilidade. Os riscos para uma próxima gestação, naquelas mães que provocam um aborto, seriam um aumento do risco de prematuridade, mais chances de gravidez ectópica, ou seja, gravidez fora do útero, onde o mais comum é gravidez nas trompas, maior risco de abortamentos espontâneos e também mais risco do bebê ter baixo peso ao nascer. Por fim, as causas, as consequências psicológicas para essa mãe que realizou o abortamento, que, na minha opinião, são consequências até mais graves do que as físicas, pois elas são permanentes. Por mais que você dê apoio, suporte, terapia para essa paciente, isso pode amenizar a dor, mas nunca vai tirar a marca que existiu por ela ter feito um aborto. Os riscos psicológicos seriam a chamada síndrome pós-aborto, onde acontecem alterações psicológicas com sentimentos de culpa, angústia, ansiedade, depressão, comportamentos autopunitivos, transtornos alimentares e até mesmo o alcoolismo. O que nos diz a Constituição brasileira a respeito do aborto? Aborto no Brasil é considerado crime, sempre, em todas as situações. Porém, existem exceções onde não se criminaliza o médico por realizar um abortamento. Seriam os casos de anencefalia, onde o bebê não forma o cérebro, os casos de gravidez por estupro, com parênteses, menos de 22 semanas de gravidez. Isso está escrito na Constituição. Até porque depois disso já não seria mais um aborto. E por fim, nos casos de risco de vida para a mãe. Riscos de vida para a mãe são muito discutidos. Agora, eu preciso explicar para vocês até que ponto isso é verdade. Quais seriam as doenças que levam ao risco real de vida para a mãe? A primeira delas, e a mais importante, é a doença hipertensiva específica da gravidez, que existem formas leves, moderadas ou graves. A forma grave, que realmente existe um risco maior de vida, ela geralmente costuma se desenvolver por volta de 24 a 26 semanas de gestação em diante, ou seja, na fase onde o feto já tem uma condição mínima de sobreviver, se for investido nele. É isso que nós fazemos. Geralmente nós amadurecemos o pulmão desse bebê, levamos ele para uma UTI e damos o suporte para que ele possa sobreviver. Se ele vier a falecer, foi uma consequência de se salvar a mãe. Porém, ninguém faz um aborto a fim de salvar a mãe, e sim antecipa-se o parto para preservar a saúde da mãe e também, consequentemente, tentar salvar o feto. Outras doenças que podem levar a um risco de vida para a mãe seriam a placenta prévia, quando ela implanta muito baixo, perto do colo do útero, onde há maior risco de sangramento, mas isso também pode ser muito bem controlado durante o pré-natal. Existe o risco de um descolamento prematuro de placenta. Nesse caso, o risco é para a mãe, sim, de um sangramento, mas o risco maior até é para o feto, pois se a placenta descola, ele vai a óbito em poucos minutos, pois ele não tem mais a oxigenação que vinha da placenta da mãe. Também temos o risco de uma rotura prematura de membranas, porque quando rompe a bolsa, começa a haver risco de infecção para a mãe. Essa infecção pode afetar o feto, o útero, e a mãe pode vir a perder o seu útero e a morrer, mas o bebezinho também pode morrer devido a essa infecção. Então, nós tomamos as seguintes condutas. Quando o bebê está muito próximo do termo, interrompemos imediatamente essa gestação. Se o bebê é prematuro, já tem uma condição boa de sobrevida, nós simplesmente fazemos uma injeção de corticoide nesse bebê, esperamos 2 dias, se o caso permitir, reservamos uma UTI para esse bebê e antecipamos o parto. Se porventura for uma rotura prematura de membranas muito precoce, nós estamos autorizados a induzir esse parto independente da idade gestacional da mãe, para que ela não venha a sofrer infecção. Porém, se a mãe quiser, for um bebê muito prematuro, 16, 17, 18 semanas, e a mãe quiser tentar levar essa gestação até o feto ter um pouco de viabilidade,
Nós podemos, desde que não tenhamos sinais de infecção. Senão, a prioridade, claro, é salvar a mãe. Mas vocês podem ver que esses casos realmente eles são muito contornáveis. Fazer um aborto para salvar a mãe, isso praticamente não existe. Existe sim antecipar o parto para salvar a mãe. Nos casos de uma doença materna, como eu comentei anteriormente, que o mais comum é o câncer, a mãe pode fazer um tratamento durante a gestação e ter uma consequência de perda fetal. O bebezinho pode vir a óbito intraútero, mas é uma consequência, não é que nós estamos fazendo um abortamento. Ou então nós podemos antecipar esse parto para fazer o tratamento na mãe. A mãe tem opção de esperar levar a gestação a termo, se ela quiser, sendo que ela tem um risco de vida, ou de antecipar esse parto, correndo o risco do bebezinho morrer, mas a morte seria em consequência a um tratamento da mãe. Vamos falar agora sobre os riscos que existem de uma gravidez para gestantes de 10 a 15 anos de idade. Os riscos para essa faixa etária, eles são basicamente a doença hipertensiva específica da gravidez, que é mais grave nos extremos reprodutivos, ou seja, abaixo de 15 anos e acima de 45. Também mais riscos de distúrbios nutricionais, pois essa menina está em fase de crescimento, então o bebê vai retirar o cálcio dos ossos, o ferro do sangue para sobreviver, e a menina, consequentemente, vai ter mais distúrbios nutricionais e precisa de uma reposição maior de ferro, de cálcio, de vitaminas e minerais para poder suprir o que ela realmente precisa na fase de crescimento em que se encontra. Também existe o risco de prematuridade e de baixo peso ao nascer. Porém, para a mãe, realmente, seriam os distúrbios nutricionais e principalmente a hipertensão. Nada que um pré-natal bem feito, um acompanhamento adequado, suplementos vitamínicos e minerais, aferição da pressão constante, mais exames, ecografias, não resolvam nesse caso. Logicamente, interrompe-se a gestação assim que necessário. Também fala-se muito do peso do bebê. Puxa, a mãe não tem uma pelve adequada que vai suportar o peso de um bebê. Claro, a coluna dela também está em desenvolvimento, pode ser mais afetada. Geralmente, esses bebês já nascem com baixo peso. Porém, nós não precisamos chegar a termo e prejudicar a mãe. Nós podemos já ir preparando esse feto para nascer prematuro, principalmente nos casos de gestações muito precoces, como a menina de 10 anos. Podemos preparar esse bebezinho, tentar amadurecer o pulmãozinho dele mais cedo e induzir esse parto um pouco mais precoce, para que ele tenha condições de sobreviver e a mãe não sofra tantas consequências dessa gestação numa idade tão precoce. Fala-se muito do risco de morte para essas meninas jovens que engravidam antes dos 15 anos. Lógico que o risco é muito maior para os extremos reprodutivos, de 10 a 15 anos e acima de 45. Porém, esse número não é assim tão relevante. O número maior de óbitos maternos no mundo ainda é por abortamento provocado do que por realmente gestações de meninas adolescentes. Uma pesquisa do SUS no ano de 2018 mostra que 21.150 crianças nasceram de mães adolescentes abaixo de 15 anos. E dessas mais de 21 mil mães, apenas houveram 2 óbitos, um por doença hipertensiva grave e outro por descolamento de placenta. Uma dessas meninas que morreu nem fazia acompanhamento pré-natal. Bem, meninas, agora, depois da gente ter claro todos esses conceitos, podemos falar especificamente do caso da menina de 10 anos de idade. Eu gostaria de considerar alguns pontos importantes com vocês. Em primeiro lugar, essa menina vinha sendo estuprada há 4 anos pelo tio. Quer trauma maior do que o estupro, do que essa violência durante todos esses anos? Ninguém viu que ela estava sendo violentada, ninguém percebeu. Uma menina dessa idade sendo violentada, será que não dá nenhum sinal? Ninguém percebe, dentro ou fora de casa, que essa menina vinha sofrendo algum abuso? Mas ok, não vem ao caso específico da questão a que estamos nos referindo. O fato é que o abuso sexual causa um trauma muito maior do que a gestação, muito maior do que um parto para essa menina. Segundo lugar, essa menina engravidou
e passou 6 meses de gravidez praticamente sem que ninguém soubesse. Ela já passou esses 6 meses. Seria um trauma tão grande esperar mais 1 mês e meio, no máximo 2, para dar uma condição melhor de sobrevida para sua filha? Poderíamos esperar com todo o carinho, todo o cuidado, dando apoio emocional para essa menina, que é exatamente o que os profissionais médicos do Hospital de Vitória se propuseram: manter um pré-natal adequado, cuidar dela até que essa criança tenha uma viabilidade. Ninguém está querendo pôr em risco a vida da menina, e sim cuidar dela até que ela tenha condições de ter um parto adequado. Não precisaríamos levar a gestação a termo com um bebê grande, que não passaria pela pelve ou que levaria a grandes consequências. Não, está se falando de esperar mais um pouco, 1 mês, 40 dias, 2 meses no máximo. Não faria tanta diferença assim para essa menina. O que foi feito no caso dela foi injetar cloreto de potássio no coração da bebê a fim de que ela morresse, para depois induzir o parto prematuro de uma bebê morta. Qual a diferença em esperar um pouquinho e induzir o parto de um bebê vivo? Não faria diferença nenhuma, ela sentiria exatamente as mesmas dores. E um bebezinho um pouco mais pesado, com 1,2 kg, 1,5 kg, não faria tanta diferença de um bebê de 550 gramas. Ela sofreria exatamente as mesmas dores. Então, por que matar a bebê? O que se ganhou com isso? Fala-se muito: puxa, precisamos cuidar do bem-estar da menina, isso é um absurdo, manter essa gestação é um absurdo, porque ela está sofrendo. Gente, então vamos ponderar. O que se ganhou com o abortamento? Ela já teve o trauma do estupro, ela já teve o trauma da gravidez, e agora nós só conseguimos dar a ela mais um terceiro trauma, que é o trauma do aborto. Ela poderia ter somente os 2 traumas, não o terceiro. Agora ela não tem muita consciência disso, mas a partir do momento que ela entender o que foi feito para ela, isso vai ser uma grande marca que ela vai carregar pela vida toda. Aí falam: puxa, mas essa menina não pode ser mãe, não tem condição de ser mãe. Gente, ela já é mãe. A partir do momento em que ela engravidou, ela nunca mais vai deixar de ser mãe dessa criança. Agora ela é mãe de um bebê morto. Só essa é a diferença. Agora, criar a criança, isso sim é diferente. É lógico que ela não tem condição nenhuma de criar essa criança. Ela é uma criança, ela não tem maturidade nenhuma para isso. Mas existem muitas e muitas, milhares de pessoas que estariam dispostas a adotar uma menina recém-nascida. E é muito melhor para essa criança saber que ela teve uma filha e essa filha está num lar recebendo amor, do que ela saber que essa filha foi morta dentro do útero dela. Vocês conseguem perceber que isso tudo é um jogo da mídia? Que eles colocam os fatos como se fossem definitivos. A menina vai morrer se ela permanecer com esse bebê. Coitada da menina, olha só o que vocês estão fazendo com ela, estão querendo que ela leve uma gestação, ela foi abusada, isso é grave. Eles jogam de uma forma de que as pessoas que são contra o aborto comecem a se questionar e comecem a dizer: puxa vida, mas nessa situação realmente, né, eu concordo, ela tinha que abortar. Não, não é por aí, né? O aborto não se justifica. O aborto é mais um trauma. Não seria nenhum problema essa menina ter o seu bebê vivo, investir nesse bebê. Ela não sofreria mais um trauma por isso, nem que se induzisse o parto com 24 semanas. Ok, então se o fato é esse, então se precisa, mas por que matar o bebê antes? Induz o parto, põe o bebê na UTI. O aborto é um erro, sempre foi um erro. Meninas, eu espero ter contribuído com vocês, com informações que façam vocês pensarem, que façam vocês analisarem de uma forma mais adequada, porque realmente é um caso polêmico e nós precisamos de dados reais, concretos, para poder pensar melhor. Foi um grande prazer, eu me ponho à disposição. Se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. A Tereza pode passar meu telefone, eu estou à disposição para ajudar. Um grande abraço a todas.